Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LID Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Pedro Guimarães. Ele é presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro e é diretor-presidente da Apresenta, Associação dos Promotores de Eventos do setor de entretenimento e afins. São mais de 160 empresas associadas ao Apresenta. Ele tem sido a voz estratégica que conecta o setor de eventos à política pública, impulsionando o Rio como o estado do entretenimento e vem ajudando a gerar bilhões em receitas para a cidade. Pedro, como é que você chegou nesse momento aí? Conta um pouquinho da tua trajetória, né? Obrigado, André. É um prazer estar aqui com você, querido amigo de longa data, do nosso setor, historicamente, cada vez mais liderando novas pautas. Eu acho que estar aqui nesse podcast é um presente de a gente poder estar falando do nosso negócio, né? É verdade. E eu me sinto muito, muito feliz por isso. A gente vem construindo, né, essa agenda do entretenimento, tentando botar cada vez mais a ideia do entretenimento como não só como um negócio da nossa atividade Rio de Janeiro, atividade Brasil, porque sempre foi visto como... A turma de eventos sempre foi vista a galera que faz festa, né? Ela vem a turma de eventos, a gente não era ninguém, né? E hoje eu acho que o setor do entretenimento, que ocupou uma lacuna, juntando todos os nichos dos eventos que a gente tem aí, com as diversidades de categorias que a gente atua, acabou catapultando um pouquinho dessa agenda institucional, né? E a gente construiu a Apresenta lá atrás com essa ideia de ocupar essa lacuna para poder representar melhor um pouco do setor. E aí nós juntamos as demais entidades, né? E aí juntamos com a turma do turismo, juntamos com a turma lá da BOC, da BH, do Visit Rio, enfim, da BAV, Cindy Rio, a Brasel, e juntamos ele meio que uma força-tarefa, uma associação comercial, como você também aqui colocou. E aí vem você perguntando, onde é que a gente vai estar, né, nesse futuro? Não sei, a gente está lá debaixo do guarda-chuva do comércio, bem, serviço e turismo, né, com a FEComércio, mas a gente também vem falando muito com o time lá da Firjan, né, porque a gente é uma indústria pujante, com certeza, que tem dado muito resultado. E não é à toa que os números têm demonstrado isso. Eu acho que pela primeira vez se fala de um calendário de eventos fortalecido, impactante no resultado da promoção do aumento do fluxo turístico no Rio de Janeiro e no Brasil. E no desenvolvimento econômico como um todo, né? Porque o turista, ele consome, ele ocupa a hotelaria, ele está usando restaurante, ele está comprando, né? Então, compra passagem aérea, usa o transporte. Então, isso é sensacional, né? Eu costumo dizer, eu sempre falo nas minhas apresentações, falo que são duas equações do primeiro grau muito simples, né? Você junta cultura, mais esporte, mais entretenimento, dá turismo. Segurança pública, mais transporte, mais bons serviços, mais limpeza de uma cidade, mais saúde da população, dá turismo. O turismo é um resultado dessas equações de primeiro grau muito simples. Se esses fatores forem bem, o turismo vai melhor. Se um deles não for tão bem, o turismo não vai tão bem. Mas como vocação nacional, eu acho que é obrigação da gente trabalhar políticas públicas com esse foco, fortalecer as lideranças empresariais que atuam nesse sentido. E eu acho que a gente vem tentando fazer isso com a Apresenta, né? Nos juntando as demais forças, como você tão bem faz com o LID continuamente, juntando entes públicos e privados, demonstrando a importância dessa relação, desse binômio importante para o desenvolvimento econômico da região. E hoje, como é que você avalia o impacto econômico de grandes eventos? A gente tem eventos aqui, que é o Carnaval, que é o Réveillon, o Rock in Rio. Já existem mensurações, né, que foram feitas, medidas para saber o resultado do impacto econômico de cada um desses eventos, né? Quer dizer, a gente tem os grandes shows, né, que agora estão já postos no calendário do Rio de Janeiro em maio, né? Então... Como é que é isso na economia? Tem um calendário diverso, né? Que eu acho que é isso que você está falando. Ele nunca foi tabulado. Acho que pela primeira vez, a primeira pesquisa que foi feita foi em 2019. Ali quando acaba de nascer, apresenta também uma proposição que você vai lembrar bem, quando o Roberto Medina, Ricardo Amaral, Paulo Protásio, Boni, Paulo Marinho fizeram uma provocação falando de construir um calendário Rio de Janeiro a janeiro. E lá atrás houve uma menção do Roberto, na época, fazendo um chamado ali ao presidente Temer na época, dizendo como podia a cidade, né, estar vivendo ali com a intervenção da segurança pública, por exemplo, a ocupação das Forças Armadas na Rocinha, e a 10 quilômetros dali, 100 mil pessoas indo celebrar a vida no Rock in Rio, né? Como é que você vive numa cidade tão diversa? Tanta diversidade, né? Como essa, né? Como é que você vive? Mas por que não trabalhar, então, uma política pública de promoção? E ali nunca se tinha ainda medido o impacto econômico desse segmento.
E aí foi a primeira pesquisa de impacto que teve para os eventos, que feito pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério da Cultura, na época era o ministro Sérgio Saleitão, e ele abraçou e juntou para a gente poder construir essa agenda. E ali, por exemplo, a FGV definiu que cada R$1 investido num evento, a gente tinha um retorno de outros R$14, R$17 de ROI para a economia da região. Então, só ali já começou a nascer uma demonstração de como essa atividade é uma atividade pujante economicamente, maior gerador de emprego, né, com grande ênfase no turismo, que representa os mais de 10% dos empregos formais do país. Se você pegar os dados de CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, pegar dados oficiais do governo, você vê lá que o setor de eventos, no primeiro semestre, segue a mesma condução nesse segundo semestre, é o maior alavancador dos empregos no país. E lembrando que a nossa atividade, ela emprega muito informalmente, né? Porque exatamente, tem o temporário, né? Temporário e informal. Então, e mesmo assim, o número bateu lá, comparado ao período pré-pandemia, de 71,3% de crescimento, frente a 21,6% de média de outros tantos serviços de outras indústrias. Aí estou falando do próprio comércio e serviço, estou falando de varejo, estou falando de outras, da indústria automotiva. E aí você olha para esse lado e fala assim, por que não trabalhar essa política de promoção? Por que não olhar como essa atividade, não só como lazer, olhar como atividade econômica pujante, né? Geradora de emprego, arrecadadora de impostos, divisas. E aí a gente começa a fazer esse trabalho lá pela Apresenta, nessa relação institucional, construindo um pouco desse posicionamento, defendendo aí as nossas dificuldades encontradas toda hora legislativamente. Vou narrar uma aqui: todo mundo quer fazer uma política pública de um projeto de lei vindo do legislativo para agradar o seu colegiado, e muitas vezes sem conversar com o setor. Então você chega lá, uma política de meia entrada, a lei de meia entrada, todo mundo fala, a lei de meia entrada, ela é boa para muito poucos e horrorosa para todo mundo. É péssima, porque você faz com que o ingresso passe a ter um valor altíssimo, porque o organizador ele já sabe que vai ter que vender como meia. Né? Ele não atinge o objetivo. Tem objetivo. que ter uma limitação. Né? Ele não atinge, aí toda hora ele não atinge o fundamento inicial, que antigamente era para atender estudantes, para poder favorecer o acesso à cultura e tudo mais, que é fundamental. Mas a questão é, ninguém é contra a lei da política da meia entrada. A gente é a favor, só que ela tem que ser feita, custeada pelo poder público. Você não compra uma geladeira e você tem 50% pago pela empresa que fabrica a geladeira. Você não compra um carro e tem 50% do seu carro pago pela empresa que fabrica o carro, e por aí vai. Então você não tem... a passagem de ônibus é oferecida pelo poder público ali. Então é uma política pública assistencialista que deveria ser sustentada pelo governo, como se é necessário para poder abrir esse leque como foi aberto. Então isso é um erro, porque as pessoas não conversavam com esse setor. É onde eu quero chegar com essa história. A gente passou a se representar. Eu acho que a gente passou a se fazer presente. Claro que a partir da pandemia isso deu um olhar muito maior nessa história, porque todo mundo sofreu. Tivemos que ir a Brasília para poder conseguir lá o PERSE, para poder criar as outras leis de incentivos, de ajuda de isenções tributárias, de facilitação do futuro, qual seria, que ninguém sabia naquele momento quando ia ser. Porque foi o primeiro setor a fechar e o último a voltar, né? Sem qualquer falsa modéstia, foi o atingido frontalmente ali desde o início, né? E como é que fica com esses empregos todos, essas pessoas todas que sobrevivem desse trabalho? Então parou total, né? Ou seja, o principal motivo do evento é você aglomerar. Então você tinha que ter ali o distanciamento, não podia aglomerar e não tinha vida ao vivo, né? E a vida reclusa. Ainda assim ela foi, vamos dizer assim, teve um alento por conta do nosso setor de entretenimento, da economia criativa. Ou seja, as lives surgiram naquele momento, que deram um pouco de lazer para as pessoas dentro das suas residências. Mas, enfim, vencendo essa pauta da pandemia, que foi um período sombrio dessa história, acho que a gente retoma esse momento pós-pandemia, mostrando a força que o setor teve e a ajuda que os fundos de recursos permitiram que as empresas adquirissem empréstimos. E esses empréstimos ainda não foram pagos, isso é importante a gente colocar aqui, porque muita gente entende errado. Não, teve o PERSE, ajudou todo mundo e todo mundo se safou. Não. Na verdade, as empresas, para sobreviver, adquiriram empréstimos, angariaram ali dívidas, e elas hoje estão pagando tudo isso com a ajuda que lá atrás foi dada. E mesmo assim, as empresas sobreviveram, se mantiveram ativas, se mantiveram colocando seu bloco na rua, e olha o resultado que a gente tem tido no Brasil e no Rio. Recordes no número do turismo cada vez maiores, que foram recordes que não foram batidos nem na época da década de ouro, lá com Copa, Olimpíada e tudo mais.
hoje a gente vem atingindo números, ou seja, o país passa 18 milhões de turistas internacionais pela primeira vez na história. O Rio de Janeiro já vai bater 2 milhões de turistas internacionais, já bateu o recorde histórico, que era 1 milhão e 600, e isso vem sido fortalecido por conta desse olhar do governo, especialmente aqui no Rio de Janeiro, prefeitura, Estado, mas o Estado tem tido um papel muito grande com a promoção dos eventos, ou seja, trouxe a agenda dos eventos para debaixo da pauta, assim como a prefeitura também apoiando os eventos públicos. Você citou aqui a história dos shows de maio, né? Você cria um calendário cada vez mais virtuoso. Então você pega lá o Todo Mundo no Rio, que virou um marco numa data, um grande show internacional, que mais uma vez também demonstrou recordes e uma divulgação, enfim, incrível para o mundo inteiro. Imagem, né, do Rio de Janeiro foi para o mundo todo. Né? Isso é promoção na veia, né? Então, quando você age de uma tal forma, ou seja, o governo botou 10 milhões, a prefeitura botou 10 milhões, só e qual foi o retorno desse evento? Quase 600 milhões de reais de impacto econômico, medido lá pelos institutos de pesquisa que fizeram. Então, isso é economia, né? Isso é resultado pujante. Quantas milhões de pessoas, a imagem daquilo tudo, fora a oportunidade de você ter um ambiente daquele de lazer, né? Ou seja, um reencontro do público, né, com seus artistas, e isso é fantástico. Mas isso também tem sido favorecido, André, ressaltar aqui, também por conta da força da recuperação do aeroporto do Galeão. Você é uma pessoa que sempre defende esse trabalho que o Rio Galeão tem feito, eu acho que é fundamental. Muitas vezes as pessoas não falam, mas a gente, por exemplo, ficou de fora de vários torneios de artistas por conta da falta do Galeão. Você não tinha o Galeão e você não tinha conectividade. Não tinha conexão com outros estados, exatamente. Artistas passavam por Rio Grande do Sul, São Paulo, depois pulavam o Rio para Brasília, Nordeste, e ia embora, e o Rio de Janeiro ficava literalmente a ver navios ou a ver artistas, né? É a mesma forma os navios de cruzeiros, que sempre tiveram o Rio de Janeiro como porto de hub, e sem o Galeão operativo, né, você perdia essa conectividade. Um navio hoje com 6 mil passageiros, 5 mil passageiros, quantos voos são necessários para ele fazer a sua troca de passageiro, turnaround, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro? Então, isso é turismo na veia. Então, se a gente não olhar para essa agenda como uma agenda importante da cidade, que conecta os eventos, conecta a economia, conecta o turismo como resultado, conecta a vida da cidade, a gente realmente não estaria tendo esses números de crescimento que tem tido agora. Agora, na tua visão, quais são os principais desafios para a gente transformar o nosso Rio de Janeiro num hub permanente de turismo? Quais são os desafios? A gente vai falar sempre de segurança, né? Claro, segurança é uma pauta perene, né? Tem que ser, mas eu acho que investimento em promoção, eu acho que estaria na frente da fila na minha leitura aqui como uma agenda permanente de governo para que possa favorecer a nossa vocação. Eu acho que isso tem sido feito, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar incentivos a esses setores que ajudam no desenvolvimento econômico. Já está demonstrado aí o tamanho do que pode refletir, ou seja, os crescimentos superlativos que têm sido demonstrados em função de algumas ajudas que foram permitidas. Como exemplo aqui eu citei o PERS, uma agenda que a gente defendeu tanto, né, e ajudou a liderar nessa pauta e que permitiu que o crescimento pudesse acontecer. Mas eu acho que também a gente tem que trabalhar em qualificação, acho que isso é muito importante aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas a gente tem muita mão de obra competente, a gente tem muitas empresas hoje especializadas, né, nesses segmentos que constroem e entregam projetos cada vez mais diferentes, né, são experiências imersivas cada vez mais diversificadas. Eu acho que falando em promoção, falando em segurança, falando em qualificação, eu falaria ali talvez em termos de da gente poder ter investimentos em políticas públicas, talvez que possam ajudar a permear. A gente está muito preocupado em permear esse crescimento e a chancela dessa atração de investimentos, né? De novos patrocinadores, de marcas. Acho que tudo isso favorece a gente utilizar a nossa área pública como um elemento de uma arena, lógico, respeitando os direitos de vizinhança, como deve ser, mas a gente tem muito atrativo. Olha o que se tornou o Jockey. Se trabalhado com cuidado, com referência, e com atenção ao bem comum do entorno, acho que a gente consegue entregar vários equipamentos. A gente tem uma deficiência de equipamento hoje no Rio de Janeiro. A gente acho que precisa de um centro de convenções aí de Zona Sul, acho que para poder falar de eventos de negócio, talvez de médio porte, não precisa ser nem de grande porte. A gente tem o Rio Centro, que é fantástico, e atende aí grandes feiras, congressos, de uma agenda
Com o desafio sempre da mobilidade, né? A mobilidade precisa estar atrelada. Exatamente, precisa estar atrelada para você facilitar o acesso do participante. Né? A gente tem o centro da cidade, né? Tem lá o Expo Rio também trabalhando com essa agenda. A gente tem os hotéis cada vez mais inseridos nas agendas corriqueiras. A gente tem lá o nosso Fairmont, que já tinha o Copacabana Palace, tem lá o Windsorr na Barra, mas o Fairmont hoje virou o hotel hypado do ponto dos eventos que aqui acontece, né? Então acho que o que acontece muito bem... Ele tem uma localização estratégica, como o próprio Copacabana tem, ele facilita muito essa circulação na cidade. Tem o olhar de receber o carioca, de receber o turista juntos ali num encontro. Então acho que tudo que passa bem hoje, se promove bem, passa por lá. Eu acho que é uma mensagem também que se quer ter. Então, acho que de uma forma geral, eu acho que é isso. E eu queria destacar um ponto aqui muito importante que a gente vai entrar agora no próximo ano, André, que é a questão da reforma tributária. A reforma tributária ela começa a ser implementada a partir de 2026. A gente já teve uma grande conquista em relação à alíquota reduzida que a gente conquistou para quase a totalidade dos quinais do setor de eventos, de 60%, né, para esse futuro IVA. Esse futuro IVA que ficou muito alto, né, para o Brasil inteiro, por conta até de muitas isenções que existem de muitas indústrias, mas o nosso setor que nunca teve isenção nenhuma, ele agora acho que é obrigatório a gente celebrar essa conquista, mas trabalhar para que também seja estendido às demais atividades turísticas. Né? Eles conseguiram, agências de viagem, bar, restaurante, hotelaria, conseguiram 40% de redução. A gente tem que trabalhar para conseguir também trazê-los de volta aos 60% e tem que reverter algumas travas que foram colocadas na reforma. Por exemplo, não faz o menor sentido travar eventos esportivos de terem a mesma alíquota reduzida dos demais eventos. Não faz o menor sentido isso. Então, são ajustes que a gente vai ter que ficar vigilante, vai ter que trabalhar, precisa muito do apoio do poder político do Rio de Janeiro, da bancada Rio de Janeiro, lá, independente de que partido seja, em Brasília, como a gente também tem que defender, e aí esse é um alerta que a gente faz para o Rio de Janeiro, as questões das leis de incentivo federal, estadual e municipal. As leis hoje são fonte fundamentais para que a gente possa implementar os eventos e trazer novos projetos. O caminho que os patrocinadores aceitaram participar, é uma ideia muito importante. E a lei do Rio de Janeiro hoje é a melhor do Brasil. A lei estadual do ICMS, então, que incentiva a cultura e o esporte, é a melhor disparada do Brasil e a gente precisa sair com essa agenda. Já conversei com o secretário Tutuca, que está ajudando nessa pauta. No que vem, volta lá para a Assembleia Legislativa e a gente já se comprometeu no início do ano poder trazer essa pauta para pensar como faremos a nova lei, porque como acaba o ISS e o ICMS, né, é uma fusão, você cria o IBS e o CBS, como ficaremos aí com as leis? Assim como a lei federal, que ainda impacta em PIS e COFINS, isenção, e aí muito dessa destinação da verba orçamentária vem dessas contribuições sociais. Enfim, é um alerta que a gente tem que fazer. Eu acho que é um desafio para toda a sociedade pensar aí parceiros políticos, como a gente cuidar disso para o ano que vem. E a Apresenta está trabalhando nessa linha, né? Então, vocês são 160 empresas, não é isso? Hoje a gente tem quase 170 CNPJs associados. A gente nasceu lá atrás, em 2018, com 8 empresas, fruto de uma iniciativa de um colegiado pequeno, mas que colocou ali a coletividade à frente da individualidade para demonstrar a importância dessa representatividade. Eu me juntei a esse movimento também para poder mostrar um pouco de uma gestão mais executiva, independente. Eu sou empresário do setor, mas estou ali muito com essa função executiva e a gente está defendendo essa pauta de uma maneira organizacional, mas não isolada e não individualizada. A gente vem agindo e atuando em conjunto com as demais entidades, com todos os movimentos empresariais, como o LID tem feito cada vez mais com precisão e com consistência e com excelência, seja no Rio, seja no Brasil e no exterior. Mas eu acho que a gente precisa ter aí um pouco do sentimento do poder público e olhar para o que as iniciativas empresariais têm feito. E eu acho que esse caminho vai precisar ser conduzido a partir daí. A Apresenta tem feito esse papel, tem colocado talvez como uma pauta mais densa da nossa atividade agora essa. A gente trouxe esse assunto para dentro do nosso Apresenta Summit, que a gente realizou no último dia 24 de novembro, e a gente quer que essa agenda seja uma agenda de todos. Isso é interessante porque você consegue pegar os principais players, né, e aí também todo mundo trabalhar e fazer uma forma de pressão, e a entidade é muito representativa, né? Então isso é ótimo isso. Eu acho que a gente precisa que as autoridades, né, e o poder público entenda a relevância desse setor, né? Agora a Associação Comercial ela também tem ajudado, né, nesse sentido, né, principalmente apoiando
no segmento do comércio, que é um setor que vai ser muito favorecido. Então, eu acho que a sua voz lá, nesse setor de turismo lá, eu acho que também é bem importante, né? Eu fiquei muito feliz com o convite do presidente José Vilar de poder assumir o Conselho de Turismo da casa, sucedendo meu querido amigo, irmão Sávio Neves. Começamos juntos nesse segmento há 26 anos lá no turismo, eu na área de navegação, ele na área lá de ferrovias, ele com o trem de Corcovado e eu com os navios na época, mas a gente se uniu, acho que naquele momento, trazendo já um pouco dessa relação de integração. E eu fico muito orgulhoso de poder tentar juntar a pauta empresarial, unindo lá o trabalho de excelência que a Associação Comercial faz como entidade empresarial mais longeva do país, né, mais antiga e mais longeva, e isso para a gente traz um motivo ainda de maior fortalecimento, porque quando a gente une essas agendas, então ter empresários lá, ter representantes que possam levar os seus pleitos, as suas demandas, é legítima o interesse individual de cada um, mas você traz para dentro de uma pauta e a gente aí sim trabalha a coletividade. A Associação Comercial tem feito isso na gestão do Josier, tem sido muito participativa, apoiando, assinando. Agora mesmo a gente acabou de apoiar um pleito que tem sido feito agora da nossa Maratona do Rio, que está buscando ali o título de ser uma das majors, né, majors maratonas do mundo. Que é sensacional, que né? já teve números incríveis agora na última edição, mais 85% das pessoas inscritas fora do Rio de Janeiro, mais de 60 mil inscritos na maratona, estendeu um período de feriado longo na cidade com uma série de provas. Imagina você ser reconhecido no mundo inteiro como uma das 10 mais importantes provas do mundo. Você isso vai é muito trazer legal. mais e mais corredores Com certeza, turistas para cá, né? Maior resultado. Então, voltando a essa pauta do investimento, eu acho que o papel do poder público, junto com o que a gente provoca pelo setor empresarial, e aí juntando a associação comercial, juntando a FEComércio, tem feito um trabalho incrível lá sob a liderança do Antônio Queiroz, juntando ali as empresas, patrocinando eventos, fortalece também que a Prefeitura e o Governo do Estado continuem e sigam fazendo o mesmo. Eu acho que isso sempre teve, acho que o Rio de Janeiro tem essa vertente, tem essa conversa fácil com esses entes públicos, que é super profissional e super legítimo, e a gente precisa valorizar que cada vez mais seja feita a ampliação do investimento e que seja feita a ampliação da dedicação em promoção. Acho que a Secretaria de Turismo do Estado, junto com a Turismo, assim como a Rio Tour e a Secretaria Municipal, tem feito esse papel muito bacana, e isso acaba colocando a gente numa outra prateleira, né? Eu acho que por conta disso a gente também tem recebido, e por conta da gestão dos seus líderes públicos, a gente tem conseguido de novo voltar a figurar, eu acho que num objeto de desejo dos eventos internacionais, dessa agenda de artistas. Está aí confirmado agora o Rock in Rio com Elton John vindo ano que vem. É espetacular. Então, ou seja, esse é o caminho que a gente está buscando, né? Eu acho que a gente está caminhando na direção certa. Agora, você também é um empreendedor do setor, né? Quer dizer, além desse seu papel de entidade, você tem 2 empreendimentos importantes, né? Ou mais, não sei. Eu conheço o seu evento de gastronomia, né? E também sei que está com um projeto de Réveillon. Então essa é a agenda que a gente tenta se dividir, né? Com vários chapeuzinhos, né? Eu brinco que eu tô lá com a minha bandeira principal da Apresenta, mas tenta lá tocar a vida no dia a dia com as demais relações institucionais. Eu também estou lá no Conselho Estadual do Turismo como vice-presidente, mas na pauta empresarial a gente vai lá buscando. Fizemos a 4ª edição do nosso Gastronomia Sem Fronteiras, um evento que é um xodó nosso, que nasceu pela paixão meu e dos meus sócios. Eu sou um dos sócios lá do Kiki, lá no quiosque na Praia de São Conrado. Que é um quiosque charmosíssimo na Praia de São Conrado. Que é uma né? delícia. Ótimo ali, a gente né? cria ali um hub de amigos, né? Um ponto de encontro para falar de carioquice, de Rio de Janeiro, meio que um projeto 360 que pega praia, pega esporte, pega sunset, pega visual, pega vibe de carioca, e dali nasceu uma gastronomia ótima, uma né? gastronomia... Porque é um ponto, não poderia ser mais bonito, né? Então acho que é sensacional isso. É um restaurante de praia, né? Enfim, um restaurante de praia, que as pessoas, quem não conhece, está feito o convite aqui, pode ir lá no Kiki, lá na praia São Conrado, bem no meio da praia, vocês não vão perder, é muito legal. E a partir dali, essa gastronomia um pouco mais premium, né, como a gente gosta de falar, nasceu Gastronomia Sem Fronteiras, um encontro de chefes, uma curadoria, um pouco da essência do que se transformaram alguns outros eventos de gastronomia do Rio de Janeiro. A Gastronomia Sem Fronteiras trouxe essa experiência da gastronomia com chefes renomados, com restaurantes de sucesso, cada um falando de uma comida de um país, e esse nome é muito legal, né? Porque o Sem Fronteiras pode ser qualquer coisa, pode ser Sem Fronteiras do turismo, pode ser Sem Fronteiras do social, Sem Fronteiras da experiência, e ele une música, artistas passam por lá, aulas de gastronomia, aulas de chefes pelo Senac, experiências gastronômicas, exposições,
arte, e isso tem sido um sucesso. Entretenimento, né? Porque tem sempre shows muito bons ali muito também. legais. Né? Então é um programão, né? É um fim programaço. de semana que é um programa muito bom, né? E como eu sou do bairro, a gente encontra todo mundo ali, né? Então, é um ponto de muito encontro, bom. como eu falei, um hub de amigos, né? Virou um hub de amigos, isso mesmo. E aí a gente nasceu também com outros eventos a partir da marca Kikif, com uma marca forte. A gente ganhou o prêmio, tivemos a satisfação de, logo na saída da pandemia, a gente acabou de uma forma muito orgânica, nem assessoria de imprensa a gente tinha na época. A gente acabou ganhando um prêmio lá na época da Veja, como melhor quiosque do Rio. Acho que o trabalho que a Orla Rio tem feito tem sido de excelência, sensacional, excelente. E buscar, incentivar que marcas venham para cá, e agora voando lá meu querido amigo João Marcelo com a Orla Brasil, e enfim, está sendo referência para outros estados, inaugurou agora Salvador, está indo para Camboriú, está indo para outras regiões do país, Recife, João Pessoa, enfim. E no Rio de Janeiro tem se consolidado cada vez maior. Claro que lá em São Conrado os quiosques já são pequenos, mas tem muito glamour e tem muita conexão. E aí dali nasceu também o Arena Sanca, que é um evento que a gente faz na praia de São Conrado, que une artistas também, esporte, atividades de bem-estar, com palestras super legais que acontecem na areia da praia de São Conrado, um fim de tarde belíssimo. E também o Kiki Feelings, aí é uma novidade, um xodózinho nosso, que é uma festa, né? Eu acho que não tem uma festa mais 40, 50 mais no Rio de Janeiro. A gente nasceu ali no Hotel Nacional, ali no Jardim Burle Marx, então foi um sucesso, já fizemos 2 edições, foi um sucesso danado, botamos 1.500 pessoas. Ele é lindo, né? As pessoas não conhecem, é um jardim lindíssimo, incrível, suspenso, né? Com uma vista espetacular. Dá vontade de a gente dizer o seguinte, assim, quando não chover, a gente vai fazer acontecer, porque aquela festa ali no hotel, a parceria com o hotel tem sido grandiosa, mas o Kiki Feelings conquistou. E tem novidades aí, vou soltar um spoiler, não sei se eu posso ainda, mas a gente vai fazer provavelmente agora no início do verão, alguma coisa fora do Rio, em outra cidade. Estamos lá conversando com o Búzios, pode sair uma ediçãozinha do Kiki Feelings diferente. Mas a gente vem aí também agora no Réveillon com o Réveillon da virada Carioca, que vai ser lá no Clube Paysandu. Então, um grupo de amigos, uma novidade. Né? Então, a Virada Carioca está chegando aí. Quem ainda não tem definido o seu Réveillon, aposta aí o Clube Paysandu ali no coração do Leblon. Um time de amigos se juntou, vai ter algumas atrações, vai passar lá o Mohamed Afushi cantando, que teve com a gente lá no Apresenta Summit, DJs como o Rafael Nazaré, com o DJ Dentinho, uma galera bacana, DJ Sadam, enfim, vai ter também o Big Nose, umas bandas, mas um ambiente de amigos, de celebração dessa virada do ano que promete ser cada vez melhor, batendo recordes, celebrando a vida. Maravilha. Muito bom conversar com o Pedro. Acho que é bom ter pessoas empolgadas com o Rio de Janeiro, apaixonadas pelo Rio, trabalhando para melhorar cada vez mais a nossa cidade. E aí eu desejo super sucesso nesses projetos novos, né? Eu acho ótimo que ter pessoas cada vez criando mais coisas para o Rio e trabalhando sempre essa agenda positiva. Obrigada, Pedro. Foi ótima a nossa conversa. Se você gostou do nosso Business Talk de hoje, acesse as nossas redes no YouTube, no Instagram, na Band News e também no Lead Rio de Janeiro para que você veja mais insights e conteúdos positivos sobre o nosso estado.